Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 25. Então, eu vou começar aqui no parágrafo 17, onde eu já li um trechinho, mas eu vou, para dar sequência, fica melhor, quer ver? O arrependimento, isso aqui eu já li, mas eu vou mostrar até onde é que eu li. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Sequência. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou ainda em nova existência corporal. Então, olha só para ver. Até que os últimos vestígios da falta, desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais. Gente, e não há sofrimento, ao meu ver, não há sofrimento mais doloroso do que o sofrimento moral. Sabe por quê? Porque é aquela dor que a pessoa carrega na consciência, no seu eu. É uma dor que não existe remédio que cessa aquele sofrimento, a não ser o exercício no caminho do bem. A dor física, muitas vezes, uma morfina tranquiliza por um tempo aquele sofrimento, você entendeu? Uma morfina por um tempo às vezes tranquiliza aquele sofrimento, mas a dor moral não. A dor moral, ela dói, ela dói, ela dói. Que só através da caridade, só através do amor é que a pessoa consegue um certo alívio na consciência, Então, olha aqui, físico e morais, que lhe são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual. Então, isso tanto na vida física, a pessoa sofre esses tipos de dores, quanto na vida espiritual, após a morte ou ainda em nova existência corporal. Por quê? Porque a morte não existe. Existe a imortalidade da alma. Então, aquele que desencarna, aquele que morre, aquele que se mata, ou aquele que mata alguém achando que ficou livre daquele assassino, daquele monstro, está enganado. Você matando aquele, você está fazendo com que ele fique mais próximo a você. Enquanto ele no corpo físico, ele muda lá para o Japão. Mas enquanto ele no corpo espiritual e você no corpo físico, ele fica rente a você. Onde você vai, ele está com você. Isso é lei de atração. É lei de atração, é lei de causa e de efeito. Então, se não é nesta existência, pode ser nas existências futuras. Então tá aqui, só para você ver.
Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, é o que eu acabei de dizer, que lhes são consequentes, né? São consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou ainda em nova existência corporal. Em nova existência corporal. Você carrega ali aquelas mazelas, você carrega ali aqueles vestígios, você carrega ali aqueles estigmas do ato cometido. Por isso que a justiça divina é sábia. Mas a sabedoria da justiça divina consiste em nos orientar com relação a todos esses fatores. Mas não adiantaria nada a sabedoria divina nos orientar com relação a todos esses fatores se não nos fosse dado a oportunidade, sabe, de, através da reencarnação, reencarnarmos com aqueles os quais nos prejudicaram ou nós os prejudicamos. A reencarnação, gente, é lei. É lei, querendo ou não. É lei que não se discute. É o único meio do espírito, nas condições evolutivas às quais nós nos encontramos, no mundo primitivo, no mundo de provas e expiações, no mundo de regeneração, é lei. Em outros planetas também, mas nós estamos falando desses três, né? Desse estágio. É lei irrevogável. É lei imutável. Não é lei mutável, é imutável. Não é mutável. Mutável é aquela lei que quando descobre, por exemplo, vem os astrônomos e diz assim, no sistema solar tem 8 planetas. Pronto. Tornou-se lei. Mas, de repente, um astrônomozinho aí, coitadinho, descobre mais 2 planetas. Aí o que eles fazem? Vão lá e acrescentam mais 2 planetas. Isso é mutável. Muda. Você pode mudar a hora que você quiser. A Bíblia é mutável. Você pode esticar a Bíblia o tanto que você quiser, de acordo com os teus desejos, né? Financeiros, de acordo com a tua necessidade. Você pode ir acrescentando ali, né? Em vez de 15% de dízimo, passa para 30% de dízimo. Aí você fala assim, não, mas eu vou criar uma Bíblia, eu quero que coloque nessa Bíblia 45%. Aí você escreve, você acrescenta naquela Bíblia ali 45% do dízimo. Isso aí é mutável. Agora, as leis de Deus, gente, é imutável. Ninguém consegue mudar sequer uma vírgula das leis de Deus. Ninguém. As leis
ou melhor, a lei, né? A lei de Deus. Ninguém consegue mudar uma vírgula. Aí você me diz assim, mas estão mudando, estão enxugando livros aqui na terra? O que você me diz agora? Mas não é Deus que está enxugando. E esses que estão enxugando vão responder caro. Estão enxugando, mas não é Deus. Deus não mexe na lei dele. A lei de Deus trazida por nosso Senhor Jesus Cristo, delegada a todos nós, ela é eterna, não tem começo e nem fim. É óbvio que aqueles que se encontram no topo a entendem de acordo com a evolução deles, mas a base é Deus. A base é Deus. Como aqueles que se encontram nos abismos. Eles entendem como eles lá se encontram. Mas a lei é uma só. Então, após a morte ou ainda em nova existência corporal, se o indivíduo não quita numa existência, não tem problema. Ele vai quitar, ele vai terminar de quitar em outras existências, porque existe a imortalidade da alma, existe as pluralidades das existências. Existe a pluralidade das existências, a imortalidade da alma. Então, com isso, não importa se você me perdoa, não me perdoa. Não importa se dê tempo nessa existência de eu reparar meus erros ou não. Não importa de eu espiar ou não. Tem outras existências. E nós vamos nos reencontrar. Não depende de você. Depende de Deus. Depende da lei de Deus. E do elo que nos mantém presos uns aos outros. Por isso que perdoar é bom para quem perdoa e não para quem foi perdoado. É óbvio que a gente costuma dizer que é bom para ambas as partes, mas é melhor para quem perdoou, porque assim ele sente um alívio no coração. Uma vez que aquele que pediu perdão, ele já se encontra despojado daquele sentimento. Ele só precisa, a partir daquele momento, reparar o mal que cometeu. Que se não der para reparar nessa existência, ele pode reparar em outras existências. Na próxima existência, ele vem como um pai teu, como uma mãe tua. Você entendeu? E aí, você vem como um filho birrento. Porque se é para ele reparar, você vai vir assim azedinho, como se fosse um limão galego. Que ele vai dizer assim, nossa, mas esse menino é uma pedra no meu sapato. Ou essa menina faz tudo que eu não gosto. Mas não é. Você tem que reparar a falta que você cometeu para com ele em vidas passadas. Tenha paciência com ele.
Ame ele, sabe? É a melhor forma. As pessoas difíceis são bênçãos que Deus coloca em nossas vidas para que possamos nos regenerar mais cedo. Então nós temos que compreender isso. Ah, essa pessoa é difícil? É. Tem gente que chega e me diz assim, ai Luiz, mas olha, eu tenho tanto defeito, só. E me narra lá uns 50 defeitos. Eu pego na mão dele, eu devo falar, meus parabéns. Eles falam assim, meus parabéns por quê? Porque você já conhece os defeitos que tem. Agora é só você trabalhar em ser melhor. Pior é aqueles que ainda desconhecem os defeitos que possui. Não é verdade? E aqueles que dizem assim, eu nunca que caio. Você sabe por que diz por que ele nunca que cai? É porque ele nunca levantou. Ele sempre esteve no fundo do fosso, mas tão cego que nunca enxergou. Isso é lei divina, gente. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Então, olha só. A reparação, né, dos erros, dos males, consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Então, se você fez o mal, agora haja de forma contrária. Faz o bem. Auxilia aquela pessoa, direto ou indiretamente, né? Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de ti tiveram queixas em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Nossa, que sabedoria de Allan Kardec! Então não adianta você fugir. Se você foge daquele opositor, se você foge daqueles que você prejudicou nesta existência, não adianta. Na próxima existência, por lei de atração, por lei de ação e reação, é como um imã. Pega um imã e joga no meio de limalhas de ferro. Para simplificar, põe uma vasilhinha assim, cheio de preguinhos, e pega um imã e joga lá dentro. Depois você tira ele para fora. Você não vê o imã de tanto preguinho. Assim somos nós. Enquanto nós não quitarmos o último débito, enquanto não quitarmos, nós vamos ter agregado em nós todos esses seres em diversos estágios, em diversas condições. Na condição de obsessor, na condição de espírito sofredor, na condição de ovoides. O que enfrentaremos momentos difíceis na trajetória reencarnatória. Então, aqueles que têm conhecimento ou um princípio de conhecimento, nunca que deve deixar para amanhã o que ele pode fazer hoje.
Nunca que pode. Porque amanhã pode ser tarde, simbolicamente. Por que simbolicamente? Porque quanto mais o tempo passa, mais o leite azeda. Isso é psicologia. Mais o ódio aumenta. Mais a raiva aumenta. Então, se você pode fazer algo hoje de bom, faça. Não deixe para amanhã, não. Sabe por quê? Porque amanhã amanhã, aquele teu algoz, aquele teu inimigo, entre aspas, ele pode não se encontrar mais do teu lado. Ele pode ter ido embora. E como você ficará? Como ficará a tua consciência? Por isso que nós não podemos passar uma existência de 80, 90 anos na inutilidade. Devemos ser úteis. Devemos amar um gatinho, um cachorrinho. Tem pessoas que são tão amargas que não conseguem amar um cachorrinho. É óbvio que ninguém dá o que não tem. E quando de fato a pessoa não tem, realmente nem um passarinho é bom ela ter. Porque o fato dela não ter o que doar aquele passarinho em questão de amor, os sentimentos contrários que ele possui pode matar o passarinho. Isso é tudo psicologia, gente. Quantas pessoas podem adotar, mesmo que distante, uma criança, mas não adota? Mal se esquecendo-se que naquele lar de crianças pode estar lá um ente querido teu, mas que o teu egoísmo, a tua vaidade não deixa você enxergar. É triste. Ao mesmo tempo, tratar da justiça divina e deparar com a injustiça da humanidade. Então, não estou tratando aqui apenas da injustiça, da justiça dos magistrados, e sim dos magistrados, que somos todos nós que devemos fazer, mas não fazemos. Julgar é fácil, mas fazer são poucos que fazem. Por mais que não generalizamos, porque tem pessoas trabalhando demais, mas ainda é muito pouco perante o que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, perante o que Allan Kardec fez por nós, perante o que o Chico, Divaldo Pereira Franco fez por nós. Nós tínhamos que ter vergonha na cara, porque esses seres vieram e deram suas vidas, renunciaram suas vidas físicas, renunciaram o luxo e o prazer para que nos transformássemos em melhor. E o que nós temos feito em louvor e gratidão ao que eles fizeram por nós? Depois reclamamos o leite que derramou. É uma vergonha. É uma vergonha o estado da humanidade na Terra atual. Vamos para o próximo vídeo.